Boa noite a todos e todas. É um prazer imenso estar aqui nessa noite de celebração, mas de encerramento de um percurso que a gente tem feito desde quinta-feira. A gente, na verdade, o pastor Davi lembrou bem, isso começou bem antes de quinta-feira. A gente já tem uma galera há um bom tempo pensando esse movimento que nós fizemos aqui, iniciamos desde o início de agosto. A gente tem lançado essa nova identidade para a nossa juventude. Uma nova identidade que marca um novo tempo, uma nova fase, uma nova etapa para a nossa juventude. E o desafio para essa juventude é viver o The Way, é viver esse caminho para Deus. E nessa noite de encerramento, a gente vai pensar sobre Jesus como esse caminho para a eternidade. Quando a gente olha para o The Way e pensa no caminho para Deus, e quando pensamos em Deus, nós sabemos que Deus faz parte de quem Deus é, a própria eternidade. Então esse caminho para Deus também é um caminho para a eternidade. Uma vida com Deus é a inserção na eternidade. Existem pensadores e estudiosos que vão trazer a ideia que quando a gente pensa em inferno, quando a gente pensa em distanciamento de Deus, é isso. É que estar longe de Deus é um inferno em si. Porque estar longe de Deus não há vida, não há expectativa, não há como respirar, não há o sopro da vida. Então, quando nós conhecemos a Deus, começamos essa caminhada com Deus, nós experimentamos da eternidade, e é sobre isso que nós vamos pensar aqui nessa noite. Quando a gente vai olhar o texto bíblico, e toda a caminhada, e todos os textos que vão apontar para a gente sobre a eternidade, todos os textos escatológicos, mais especificamente no Novo Testamento, porque isso é uma perspectiva mais cristã do que judaica em si. Então, no Antigo Testamento a gente não vai encontrar muitos apontamentos para a eternidade, mas o Novo Testamento sim, isso é uma verdade, está intrínseca em todo o texto. E normalmente quando a gente pensa em eternidade, a gente vai olhar os textos bíblicos e está relacionado a um momento de dificuldade que a igreja, que os discípulos de Jesus estavam enfrentando em sua caminhada. Então, normalmente, a gente vai notar que quando se fala de eternidade, quando se pensa numa vida, após essa vida aqui que nós vivenciamos dentro do tempo e do espaço, normalmente isso está atrelado à dificuldade que a pessoa está vivenciando. Então, se a pessoa está no momento de doença, debilitada, ela imagina um céu, um novo tempo em que ela terá um novo corpo e que a doença não a abaterá mais. Se ela está no momento de choro, de dor, ela imagina um céu onde ela não irá chorar mais, onde essa dor não vai mais alcançá-la. Normalmente o texto escatológico está ligado a essa ideia. E isso não é diferente no texto de Apocalipse, que a gente vai pensar e vai refletir nessa noite. Lá em Apocalipse, capítulo 21, versos de 1 a 4. É interessante quando nós pensamos em Apocalipse e outros textos escatológicos, e a gente nota que na história do cristianismo, na história da igreja, é comum a gente encontrar e perceber que gerações após gerações, elas se enxergavam como as últimas desse tempo aqui. Elas enxergavam a dificuldade do seu tempo, e tentavam, ao olhar para o Apocalipse e os textos escatológicos, e entendiam que eles estavam vivendo os últimos dias da humanidade. Isso é comum quando a gente olha na história do cristianismo. O tempo todo, eles olham para o Apocalipse e tentam encontrar quem é a besta do seu tempo, quem são aqueles símbolos e quais são os apontamentos do fim do mundo.
E como esse final dos tempos normalmente está ligado a momentos difíceis, a catástrofes e a situações de guerras, de conflitos, é comum, então, enxergar esses conflitos, buscar esses conflitos em sua geração, e ao olhar e a se deparar com esses sofrimentos, com esses caos, entender que ele está vivenciando os últimos dias da sua geração. Isso é comum em toda a caminhada do cristianismo. 2000 anos de cristianismo, e é isso que a gente encontra até os dias de hoje. Então é comum a gente ir a esses textos e tentar enxergar em nossa sociedade, e imaginar que talvez a nosso tempo, a nossa geração, seja a última da humanidade. É isso que muitas das vezes esses textos nos levam a pensar. E alguns estudiosos gastam a sua vida nesse sentido. E no tempo do Apocalipse, nesses primeiros ouvintes, esse era um questionamento, não a partir de leituras, mas a dor, o sofrimento, a perseguição era tão grande que a esperança que foi lançada era essa expectativa da eternidade. Ser cristão naquele tempo foi tão difícil, ou era uma escolha tão dura, que eles olhavam para as circunstâncias que os cercavam e imaginavam que a grande solução, ou a única solução para aquele tempo, seria a eternidade com o Senhor, diante de todo aquele caos ao seu redor. E o fato de decidir por Jesus, decidir por seguir Jesus, não aliviava o sofrimento, pelo contrário, normalmente essa escolha trazia para eles um maior sofrimento. Eles então desenvolveram essa esperança, desenvolveram essa expectativa, e lançaram a sua expectativa para essa eternidade, mandando uma mensagem para a gente, de fé, de esperança, de que haveria um dia, um tempo, em que realmente Deus estaria prestando contas conosco, e Ele estabeleceria o seu reino em sua plenitude. Essa é a expectativa do Apocalipse, e essa é a promessa da eternidade, sob a qual nós vivenciamos, sob a qual todo o cristianismo vivenciou e se desenvolveu. Então, ao final do texto do Apocalipse, no capítulo 21, versos de 1 a 4, o autor nos apresenta o seguinte cenário para a eternidade. E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e não haveria mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, e Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas já seriam passadas. Essa é a promessa da eternidade. Diante de tudo que aquela comunidade estava experimentando, o que saltou aos olhos do autor é essa realidade. A esperança dele nessa vida, de alguma forma, já tinham se esgotado, e ele estava lançando a sua esperança nessa eternidade, nesse novos céus, nessa nova terra, nessa nova realidade, onde o Senhor, nesse tabernáculo, nessa casa de Deus, estaríamos reunidos, experimentando da presença de Deus em sua plenitude e desfrutando dessa realidade. Essa é a promessa
para uma comunidade em que ser cristão, decidir por ser seguidor de Jesus em si, porque nesse período aqui, em final do primeiro século, a identidade cristã ainda não estava formatada, mas sim a gente trata como o movimento de Jesus, os seguidores de Jesus, aqueles que a partir do judaísmo decidiram por seguir a Jesus. Então, o movimento de Jesus aqui, esse grupo de seguidores de Jesus, eles enfrentavam essa realidade. Quando você decidia por Jesus, o acesso à sociedade, o acesso aos seus direitos, eles eram tirados. Se você tinha uma profissão, se você tinha um talento, um dom, ao decidir por Jesus, o império ele fazia com que você tivesse que escolher, que ao decidir por Cristo, você seria marginalizado, deixado de lado, e todos os direitos que você pudesse adquirir do império e daquele governo, estariam fechados para você. Mas se você, de alguma forma, cedesse a essa decisão e decidisse por adorar ao imperador, ok, você poderia seguir sua vida normalmente e desenvolver a sua vida. Então, a vida em comunidade, em sociedade, ela estava cerceada para esses grupos dos seguidores de Jesus. Quando você decidia por Jesus, essa vida social era tirada. E não bastasse isso, eles já estavam enfrentando as oposições internas. Como eu falei, ainda o cristianismo, a igreja cristã não tinha sua identidade, ela ainda era considerada uma seita, parte do judaísmo, e aquele judaísmo tinha dificuldade com esse movimento de Jesus. Esse judaísmo rejeitou Jesus. Mas sendo considerado uma seita dentro do judaísmo, aqueles judaizantes mais tradicionais rejeitavam esses do movimento de Jesus e os perseguiam. Então a realidade do Apocalipse é essa. Vivendo esses dilemas, esses conflitos internos, vivendo dilemas e conflitos externos, e o que eles podiam contar era com a companhia de um e de outro, e nessa expectativa, nessa esperança, em que o Senhor voltasse e realmente estabelecesse o seu reino em sua plenitude e pudesse desfrutar desses novos céus e nova terra. A oração deles era para que esse tempo passasse, esse tempo acabasse. Uma realidade muito dura, muito distante da nossa, mas não significa que em nosso tempo, em nossa época, nós também não nos deparamos com sofrimentos, dores e dificuldades. Porque é inerente à humanidade viver e se deparar com o sofrimento. O sofrimento ele nos abate. Às vezes por alguma decisão, por escolhas nossas, mas a maioria das vezes, ele nos vem sem que a gente esperasse, sem que a gente escolhesse, e ele nos atravessa. Se naquele tempo, viver em sociedade, desenvolver o seu talento, desenvolver aquilo que você se preparou, era tirado porque você decidiu por Cristo, hoje isso não nos é tirado. Hoje, aqui no Brasil, nós temos certa liberdade para professar a nossa fé e decidir por Cristo, ok. Mas nós vivemos também em tempos em que há uma pressão, há uma expectativa sobre o jovem, sobre o adolescente, de que ele, nesse mercado selvagem, ele precisa alcançar o sucesso, ele precisa ser bem-sucedido, ele precisa se desdobrar com toda a sua intensidade na sua juventude, dedicar toda a sua juventude para que ele alcance sucesso.
Mas a verdade é que a gente tem visto é uma sociedade ferida, machucada emocionalmente, corações feridos, pessoas sem sentido de vida, pessoas que toda a expectativa estava sendo lançada sobre elas, ela teve todas as oportunidades que poderiam ter, de estrutura, de estudo, acesso, mas esqueceram de dizer para ela que o sucesso não é garantido. Nós não temos garantia do sucesso, porque a conta não bate. No sistema que nós funcionamos, uns alcançam sucesso, os outros não. O sucesso só acontece para alguns em detrimento de outros. Você, quando vai disputar lá a sua vaga na faculdade, você vai ver que muitos ficaram de fora. Quando você vai disputar a sua vaga de emprego, você vai ver que muitos ficaram de fora. Então, a possibilidade de você não entrar, a possibilidade de você não alcançar aquele objetivo que você tanto lutou é real. E você tanto se preparou, tanta expectativa, às vezes abriu mão de vivenciar e de experimentar o hoje, na expectativa do amanhã de alcançar esse sucesso. E chega lá na frente e você não consegue alcançar aquilo que você queria e a frustração onde vem. Por outro lado, tem aqueles que conseguem e alcançam. Dedicam a sua vida, dedicam a sua juventude com todas as suas forças e chegam a esse sucesso, desfrutam de uma carreira bem-sucedida, mas ao alcançar aquilo que tanto almejaram, chegam e perdem o sentido de vida. Prepararam a sua vida toda, se prepararam a vida toda para chegar naquele lugar, e quando chegam, olham para o lado e falam: acabou? Era isso que tinha para mim? Isso não é novidade. Eu acho que, pelo menos eu, a experiência que eu tive, ouvindo esses grandes youtubers ou influencers, né, da internet, acho que a maioria deles que tiveram esse sucesso imediato e que estouraram aí na mídia, acho que, pelo menos que eu vi, 100% falaram que quando chegaram nesse momento de sucesso, passaram por depressão, porque alcançaram aquilo que nem eles esperavam, né? Foi coisa muito forte, mas então tinham dinheiro, tinham uma carreira bem-sucedida, tinham todos os recursos da vida, mas se encontraram sem sentido, sem esperança. Às vezes a gente sabe que o sucesso, ele vem acompanhado de toda a crítica, de todas aquelas pessoas que perseguem, aquela cultura do cancelamento, aquilo tudo. Aquilo advém para essas pessoas e elas não suportam aquilo, não estão preparadas emocionalmente para lidarem com isso. É o que eu estou dando de exemplo de sofrimento para o nosso tempo, de sofrimento para a nossa juventude. Que essa sociedade que olha para a juventude e fica cheio de expectativa para aquilo que você vai fazer, para aquilo que você vai se tornar. E lógico, na nossa sociedade, o que você é, o que você vai se tornar está diretamente relacionado à sua utilidade. O quanto você é útil para esse sistema, o quanto você é útil para essa sociedade. E isso toma conta dos nossos corações e muitas das vezes a gente se vê sem sentido na vida. São dores que advêm à nossa vida, advêm aos nossos corações e a gente precisa cuidar, a gente precisa tratar. E nesses momentos nós olhamos para os céus e nos perguntamos de onde virá o nosso socorro. E são nesses momentos que a gente se depara com promessas como essa do Apocalipse, de que chegará um tempo em que não haverá mais choro, não haverá mais morte, não haverá mais dor. São nesses momentos que nós nos apegamos às promessas do Senhor. Independente do que nos cerca, do que nos atravessam, nós, diante dos nossos conflitos, nós olhamos
para a sociedade, para toda a história, e pensamos que estamos mais perto do fim, e almejamos e clamamos por Maranata, para que o Senhor venha. E tem, lógico, né, é óbvio, uma conta lógica nisso. Porque se existe uma promessa do fim, se existe uma expectativa de que um dia isso tudo chegará ao fim, obviamente, cada dia que passa, nós estamos mais próximos. Então, cada geração que chega, ela está mais perto desse fim. Ok. Mas nós estamos há 2000 anos. E esse fim não chegou. Não sabemos se chegará amanhã, não sabemos quando virá. Essa já é a resposta do Apocalipse para uma geração que estava frustrada porque Jesus ainda não havia voltado. O Novo Testamento nos revela inicialmente uma expectativa da volta imediata de Jesus. Aqueles primeiros discípulos, dedicando toda a vida, né, como Jesus dedicou, à propagação do Evangelho na expectativa de que Jesus voltasse naquela geração. E logo em seguida, quando passa a primeira geração, já há uma certa frustração, e eles precisam lidar com essa frustração e responder a ela. Por que Jesus não voltou ainda? Por que toda a expectativa que vocês tinham lançado ainda não aconteceu? E o Apocalipse já vem respondendo isso, de que a gente não sabe que dia será, a gente não sabe quando isso se consumará. Mas ele reafirma a promessa que há de acontecer e que o Senhor há de retornar. O fato é que em toda a comunidade, toda a sociedade, ela tem que lidar e precisa lidar com o sofrimento e com a dor. E quanto mais o sofrimento nos abate, quanto mais a dor nos abate, mais há essa expectativa e essa esperança da eternidade e de que Cristo volte e que a gente possa desfrutar dessas promessas, desfrutar de um tempo em que Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Essa é a expectativa e a mensagem para que a gente encontre esperança. Eu não sei exatamente o que você tem vivenciado quanto a isso. Eu não sei em que momento da sua vida você está. Em momentos de dores, a gente busca a eternidade. Mas às vezes você está desfrutando de um bem-estar aqui e que você não tem se preocupado com a eternidade. Mas a promessa, e a gente vive sob essa promessa, é de um dia de que nós iniciamos um caminho para Deus. Essa caminhada começou agora, e o nosso caminho é para Deus. A nossa direção é para a eternidade com Deus. Esse Deus eterno, que nos convida a passar a eternidade com Ele. A eternidade desfrutando dEle. E que, para João, a eternidade com Ele é esse tempo, sem choro, esse tempo sem morte, sem tristeza, e onde não haverá mais dor. É uma promessa linda, é uma expectativa muito linda, que às vezes não faz sentido para o seu coração, para a sua vida, porque você está muito bem aqui, está tudo legal para você, então você não está se preocupando com isso. Ou talvez é isso que tem feito você viver, talvez é isso que te tem trazido esperança,
tamanha é a sua dor. Independente disso, essa promessa é linda, e a expectativa é muito grande de vivenciar isso. E é nisso que começa a minha crise, e eu quero refletir isso com vocês, porque por mais que seja uma expectativa, eu penso que essa expectativa, ela não pode ofuscar o que já começou. Ela não pode ofuscar a ideia, e vejo a tamanha é a nossa responsabilidade quanto igreja. Porque se a nossa oração é Maranata, se a nossa oração e a nossa expectativa está em desfrutar de um reino como esse, desfrutar dessas vontades, dessa plenitude com Deus, e pensando que o reino de Deus foi inaugurado em Jesus, e nós, quanto igrejas, declaramos que nós somos seguidores de Jesus, e nós vivenciamos esse reino, e nós somos pessoas responsáveis por transmitir esse reino, eu vejo que enxugar as lágrimas, amenizar a dor, confrontar o sistema de morte, é a tarefa nossa. Hoje de manhã, Sandriane mostrou que a essência da missão do reino é expressar vida, é levar vida. O próprio Jesus é a vida, ele se apresenta e ele veio falar que vem trazer vida e vida em abundância. E nós, como seguidores de Cristo, essa é a nossa missão, porque essa é a nossa tarefa. E quando eu olho para esse texto e eu vejo seguidores de Jesus, num momento muito difícil de suas vidas, clamando um período em que as suas lágrimas seriam enxugadas, em que as suas dores seriam deixadas de lado, e que seus companheiros, seus amigos, aquela comunidade deixariam de perder pessoas. Eu entendo que a tarefa da igreja aqui, não estamos cercados quanto essa comunidade estava. Nós precisamos identificar onde há esse choro, onde há essas dores. E a tarefa da igreja é levar esse reino, levar esse refrigério. Essa expectativa que está toda lançada na eternidade, ela precisa ser vista já em nós. Porque o reino de Deus foi inaugurado em Jesus, e Jesus gentilmente passou essa tarefa para os seus seguidores, de levar esperança, de transmitir o seu reino e de apontar para a eternidade. Se nós queremos formar a nossa identidade nós queremos revelar a nossa identidade segundo o caminho para Deus, o caminho para a eternidade, nós precisamos vivenciar isso aqui, nós precisamos experimentar, transmitir essa realidade. Nós precisamos ser eternidade para os outros. Esse é o desafio que eu vejo ao me deparar com esse texto. Uma promessa linda, uma expectativa muito grande de viver isso, mas isso não pode ofuscar a nossa tarefa, aquilo que nós precisamos fazer e transmitir quanto agentes do reino. Porque quando eu volto para a história da igreja, a gente vê muitos momentos na história em que a igreja cantava, celebrava, Maranata, ora vem Jesus, lançava expectativa para essa realidade, mas na sua prática, ela levava e gerenciava a morte. Nós estamos chegando em outubro, nós vamos celebrar o momento do protestantismo, o momento que começou essa
nova fase, né, para a gente, como batistas, descendente aí dessa geração. Mas se a gente volta na história, um momento essencial para o cristianismo, mas quando a gente volta na história, a gente vê que logo depois a gente se depara com católicos, calvinistas e luteranos, guerreando um contra os outros, por espaço, por poder, levando morte, levando guerra, e legitimados pelo discurso da religião, legitimados pela religiosidade. Nós, como batistas, a nossa história também não está imune a isso. A gente sabe disso, que quando começou todo o movimento social para acabar com a escravidão, a gente teve partes da história batista de que foram relutantes contra essa ideia. Então, igreja que cantava e clamava e celebrava o Senhor, clamando Maranata, ora vem Jesus, mas promovendo segregação, racismo e matando pessoas. Que essa promessa não ofusque a nossa responsabilidade. Que essa promessa não seja um louvor em nossos lábios para disfarçar o mau caratismo dentro de nós. Mas que essa promessa seja um desafio para a gente. Para que as pessoas, ao se depararem conosco, para se depararem com a nossa igreja, entrar na nossa porta e sair daqui dizendo que eles experimentaram um pouco da eternidade. Sair dizendo que a expectativa que eles tinham na eternidade, em que as lágrimas seriam enxugadas, e que a dor, eles encontrariam alívio, e não iriam experimentar mais a morte, que eles possam sentir isso aqui, sentir isso em nossas vidas. Que nós possamos expressar essa essência de vida, de celebração, de cuidado e de zelo pelo outro. Então, que o nosso caminho para Deus, que o nosso caminho para a eternidade, que começou desde Jesus, e os seus seguidores são desafiados a isso. Eu falei aqui da história do protestantismo, um pouquinho da história dos batistas em si, e nós estamos falando de denominação, de estrutura, mas a gente sabe que o tempo todo nós temos pessoas, vidas, essencialmente igreja nesse tempo, que independentes dessas estruturas, puderam expressar vida e fazer a diferença em seu tempo, em sua geração, e foram responsáveis também por transformações sociais, e por enxugar lágrimas, e por aliviar a dor do outro. Ao mesmo tempo que eu falei de uma situação, por exemplo, da instituição como mantenedora do racismo e da escravidão, nós temos dentro da denominação uma referência lutando contra o racismo, que foi Martin Luther King. Faz parte da nossa história. Pessoas que se deixaram levar apenas pela expectativa e se esquecem que o reino já começou e que a sua tarefa é transmitir esse reino. E pessoas que enxergaram e tomaram para si como modo de vida levar essa promessa ao coração do outro, ao coração do próximo. A minha oração é que nós sejamos agentes transformadores, que enxuguem as lágrimas do próximo e não os façam chorar, só de alegria, pastor Davi. A minha oração é que sejamos servos do Senhor, que lutemos contra qualquer sistema e gerenciamento de morte, que leve à morte, que produza sofrimento.
A minha oração é que a gente seja uma igreja acolhedora, uma igreja que cuide do nosso próximo, num movimento de alteridade, onde a diferença, onde o que nos é estranho, não nos faça com que a gente queira exterminar o nosso próximo, mas amá-lo intensamente, apesar de todas as diferenças. E assim a gente enxugue lágrimas das pessoas, que a gente leve alento aos corações que estão sofrendo e estão cheios de dores, e que a gente possa ser esse sinal da eternidade. E que aonde quer que nós estejamos, por onde quer que passamos, as pessoas possam testemunhar que elas se depararam com a eternidade, que elas tiveram o privilégio de encontrar com a eternidade. Essa é a minha oração, que o ministério The Way, o caminho para Deus, possa passar isso para as pessoas, que essa seja a nossa caminhada, essa caminhada da eternidade, que aonde quer que o The Way vá, desde as transmissões, desde da internet, das redes sociais, até os eventos, que a gente possa ser esse lugar de eternidade, que a gente possa levar e transmitir isso, e por mais que a gente esteja 2000 anos aguardando a volta de Jesus, mas que as pessoas possam encontrar refrigério em nós e desfrutar um pouco da eternidade em nós. Essa é a minha oração. Eu queria orar por você. Você pode se colocar em pé para a gente orar nesse momento? Senhor Jesus, Pai querido, nós te rendemos graças pelo teu amor por nós, e rendemos graças pela tua promessa, que nos traz a esperança de passarmos a eternidade conhecendo mais do Senhor, mais de Deus, estarmos face a face contigo, e desfrutando em excelência na sua casa, na sua presença, juntos, reunidos em um só corpo, em um só nome. Essa é a nossa oração, Pai, mas nós entendemos e temos esse desafio para nós, de que isso começou agora, o desafio de sermos um só corpo em Ti, em que o que há de mais fundamental na nossa fé é o Jesus de Nazaré, que nos une, a expressão da vida, a expressão do amor, do cuidado, e que a gente possa levantar todas as nossas práticas, todos os nossos caminhar, todos os nossos talentos, todas as nossas forças, no fundamento que há em Jesus, na direção do Teu reino, na direção da Tua vontade, levando o Teu amor, levando consolo, abrigo, cuidado, enxugando lágrimas, aliviando as dores e ombrando em momentos de luto, lutando, Pai, junto com aqueles que têm sofrido e têm sido atravessado por dores, Pai. Esse é o nosso pedido, Pai, que o Teu Espírito Santo mova os nossos corações, para que a gente esteja inclinado à Tua vontade, ao Teu reino, levando e expressando a Tua eternidade, a promessa da eternidade, Pai. Nós temos o privilégio de reconhecer o Teu amor, de reconhecer a Tua presença, e esse privilégio tem que mover em nós essa responsabilidade de transmiti-lo, de transmitir o Senhor às pessoas, de transmitir a eternidade às pessoas, para que elas possam desfrutar desse lugar que é estar na Tua presença, Pai. Essa é a nossa oração, nos abençoe nessa noite. Nós